Canal Samba Brasil, o canal do sambista. 24 horas no ar. Canal Samba Brasil, diretamente aqui do Bistro Santista, hoje com o Jadir, com o Geraldo Perotti, nosso mais novo parceiro de entrevistador, fazendo parte da equipe. E o Jadir, muita gente conhece aqui da cidade de Santos, mestre Salles da X9, hoje escritor da cidade, fazendo parte de um hall seletivo da nossa programação. E dando as boas-vindas, Jadir. Seja bem-vindo, né? Prazer em te rever novamente, né? Nossa amizade não é de agora, é de infância. E o prazer é redobrado de entrevistar, né, Jadir? Mas hoje quem vai fazer quem vai ciceronear a gente é o Geraldo Perotti, que entrega na mão dele. Legal, bom, muito obrigado pelo convite, a você, Ariones, e ao Zildo, né, por essa oportunidade. Por que não, né? Me convidaram, vamos ver se eu consigo ajudar, pelo menos manter o alto conceito que o Canal Brasil tem diante da comunidade de samba na região, né? E estou muito feliz em estar iniciando essa nova atividade, espero corresponder. E já aproveitando, queria falar aqui com esse ícone, né? Que é professor de educação física, escritor, coreógrafo de terceira idade, chargista, compositor. O que mais? Eu até escrevi aqui, campeoníssimo coreógrafo da terceira idade, né? Então é uma pessoa multifacetada, né, admirada em todos os campos onde ele atua. Eu queria que você começasse falando um pouco de como é que faz para ter tanta coisa e tanto sucesso em todas as atividades que você tem participado. Primeiramente, meu obrigado aí pelo convite, né, ao canal Samba Brasil, meus amigos de infância aqui, Zildo, Ariones, e a satisfação de ter aqui ao meu lado, a gente aqui poder conversar um pouquinho, né? É importante, não podia negar esse convite e a gente fica muito feliz por estar aqui, né? Em relação aí ao que você falou, eu até agradeço, tem um pouquinho de exagero, mas a gente procura de tudo fazer um pouco, né? É importante aí porque a gente procura sempre naquilo que a gente abraça, né? Aquilo que você toma como objetivo. O importante é você se dedicar e procurar fazer aquilo da melhor maneira possível, né? Então, graças a Deus, naquilo que eu sempre me propus, eu consegui fazer o melhor. Pelo menos eu dei o melhor de si para as coisas acontecerem da melhor maneira. E eu acho que com muita competência, porque assim como você, eu também sou filho de uma pessoa notável e respeitada, né? E eu sempre entendi que isso é um ônus e é um bônus e é um ônus, né? É um bônus porque a gente encontra as portas abertas, não precisa se apresentar, porque é filho de fulano e tal, todo mundo te recebe bem. Mas em compensação, em qualquer atividade que você se envolva, principalmente se for a mesma que seu pai milita ou militava, você está sempre sendo comparado, né? Você precisa matar um leão por dia para mostrar que você é bom, porque todo mundo vai sempre te comparar com o grande nome do seu pai, né? Então é que nem o Chico Buarque, que ele era sobrinho do Aurélio Buarque, né? O dicionarista, né? Chegou um momento que inverteu, né? O Aurélio passou a ser tio do Chico, entendeu? Então você é filho do J. Muniz Júnior, uma pessoa, né? Um dos maiores conhecedores de samba no Brasil, né? Na Baixada, sem dúvida, o maior historiador, né? E um dos homens que mantém ainda a tradição do Dia do Samba, criador do Dia do Samba. Eu imagino quanto que você também teve que batalhar para chegar onde você chegou, ter a sua notoriedade própria, né? Ter a respeitabilidade que você tem. Me fala um pouco disso, como é que foi esse momento para ter que matar o leão por dia aí? Eu acho que a coisa mais importante é a gente ter o conhecimento daquilo que nos norteia e também nos rodeia. E quando a gente comecei, vamos dizer assim, ter noções da vida, né, a gente levava aquilo como na infância, o samba, né? A gente levava para o Rio e a gente não tinha noção de quem era esse personagem, né? Que às vezes a gente visitava e às vezes ia lá em casa, né? Depois, dar um exemplo nisso aqui, o Cartola ia com a Dona Zica ia na casa do meu pai, eles almoçavam, o Cartola gostava sempre de dormir depois do almoço, ficava dormindo, a gente ia passear.
Mas cartola, quem é cartola? Depois que mais tarde você vai ter uma noção da grandeza do conhecimento, né, que o seu pai tem, né? E isso é bacana porque à medida que você vai tendo esse conhecimento, você vai absorvendo um pouquinho de aprendizado. E à medida que a gente foi se tornando, vamos dizer, adulto, né? A gente foi essa forma de ser, esse jeito de ser dele, que ele também tem um jeito peculiar, a gente ganhou muito aprendizado. E com isso a gente ficou com um pouquinho de responsabilidade até a gente começar a se destacar um pouquinho no samba. Mas como você falou, realmente, quando você leva um nome, a responsabilidade é grande, ainda mais quando ali falava de samba, falava do J. Muniz. E com certeza isso às vezes te amedrontava, porque você ficava assustado, porque você é o filho, né, do ciclano, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que ser assim, tem que ser assado. Mas graças a Deus eu consegui aí no samba fazer um nome, né, e um sambista, principalmente com o mestre Sala. Aí Príncipe dos mestres Sala. Príncipe dos mestres Sala, aí a gente fez 10 anos. Não, de mestre Sala eu saí perto dos 20 anos, né? Só na X9 foi de 18 anos. Né? E a gente, por esse acúmulo de nota 10, a gente acabou recebendo alguns títulos, né? Que, como era do costume no passado, né? Aqueles mestres Salas ou porta-bandeiras que ostentaram bastante nota 10, que escreveram o seu nome aí no hall da fama, vamos dizer assim, do samba, da arte, da dança de mestre Sala e porta-bandeira, naquela época era dada um título, né? Tanto é que tem, por exemplo, Cida, a Soberana, Lídia, a Majestosa, Naum, o Magnífico, Jadir, o príncipe dos mestres Sala. Então a gente conseguiu aí uma época nostálgica, né? Romântica, né? Você ainda pôde vivenciar um passado ainda que talvez rústico, né? Um passado ainda, pode falar no romantismo também, mas mais pobre, mais humilde, muito mais preconceito, mas tão valioso até mais do que agora. Mais raiz, né? Raiz, mais valioso que agora. E a gente, discernindo aí com o tempo, a gente consegue hoje valorizar o quanto foi passado. Então ali, quando fiz minha história como sambista, né, me tornei cidadão samba, posteriormente aí, embaixador do samba, e hoje eu faço parte, né, do quadro que a gente procura aí, trabalhar com o Marechal do Samba, que é o Estado-Maior do Samba Praiano Bandeirantes. A gente está assumindo aí, procurando manter as raízes, né, e as tradições do legado do meu pai com os rituais solenes, né? Então a gente vem assumindo a responsabilidade do Dia do Samba. Ainda a questão da semana passada, a gente teve aí uma graduação, né, de mestre lá na Escola de Samba Camisa Alvinegra, né? É esse o nome? Camisa Alvinegra. E a gente fez lá, hoje são 4 pessoas que, a convite do velho, né, do meu pai, hoje fazem parte do Estado-Maior. Sou eu, o Simonal, como embaixador mor, o Beto Magistral, né, que é presidente do conselho, e o Macumba, o Cabo Macumba. Só fera, né? Então ali cada um responde mais ou menos por uma área, e o meu pai está se afastando, realmente está se afastando, já não está quase saindo de casa, e aí ele delegou esses poderes, e a gente está com essa responsabilidade de pelo menos manter essa tradição na raiz. Foi aonde, embora eu esteja aí por questões mais particulares, familiares, até mesmo que eu tive um problema com a minha esposa, e hoje a prioridade na vida você tem que se colocar a família, tem que colocar aí o teu trabalho, cuidar da saúde, que
O samba, nós vivemos uma época ainda que o samba era questão de amor, né? Meu pai realmente colocou o samba às vezes na frente da família, na frente dos filhos, da esposa, e o samba basicamente hoje é profissional. Então hoje você pode até viver do samba, né? Na época que ainda eu vivenciei não tinha, né? Valores pagos, né? Então, quer dizer, não preciso viver do samba, gosto, mas hoje estou até afastado. E acho que cada pessoa tem uma responsabilidade e tem que dar pelo menos uma pequena contribuição ao samba, né? Então eu contribuí como um grande ator do espetáculo, né, do carnaval, e também deixei um legado como mestre de sala. Eu acho que a contribuição que eu poderia dar aí é procurar me aprofundar um pouquinho na parte literária e também deixar o meu pai também orgulhoso, né, que é o grande escritor, e poder também escrever algumas coisinhas. Ele me cobrava, né? Então eu tive aí a felicidade de ser premiado num concurso público, né, da cultura, né? E aí a gente publicou o primeiro livro, né, que é o Mestre Porta-Bandeira, uma reverência à nobreza do samba. Então ele foi premiado aí com um valor da Facult, né, que é o Fundo de Assistência à Cultura, onde são aprovados alguns projetos voltados à cultura e a sua relevância a Santos, né? E a gente passou por esse projeto, lancei um livro, que era uma coisa que eu tinha guardado, porque na época que a gente estava na função de mestre sala, a gente foi convidado para dar cursos, ministrar curso jurado, né, desenvolver vários trabalhos, passando a arte e o conceito do mestre Porta-Bandeira. Então a gente tinha bastante material. Aí falou, pô, escreve, né? Acho que é isso, é importante você deixar registrado e escrever um pouquinho da história dos mestres Porta-Bandeira de Santos. Então a gente teve essa felicidade. E fez também o livro da vida do Drauzio. Então, é o mais recente que foi lançado esse ano. E eu tinha assim em mente, né, escrever, eu sou uma pessoa marcante. Eu ainda tenho o projeto de escrever o meu pai, ainda, o livro já está quase finalizado, né, mas eu achava assim que de grande importância falar um pouquinho do Drauzio da Cruz, porque a gente viveu uma época, né, que tanto aqui o Ariones, você ainda acho que é um pouquinho, a geração um pouquinho antes da nossa, entendeu? Antecedeu, então você vivenciou mais, eu aqui, o Isildo, o Ariones, a gente é contemporâneo e a gente pôde, vamos dizer assim, conhecer vários personagens, vários sambistas que foram, deixaram raízes até hoje, sambistas que, se você falar para algumas pessoas aí mais novas, não vão saber quem é. Ouviram falar, mas quem é essa pessoa? Então nós fomos privilegiados de conhecer as pessoas. E cabe nós, da nossa geração, que conviveu com essas pessoas, né, de grande nome, e que nós bebemos dessa fonte, né? Eu sempre tive uma aprendizado de aprender assim, vamos dizer, deixar, assim, um respeito, né? Meu pai chegava em São Paulo, né? Meu pai chegou a conhecer Pixinguinha, Donga, Ismael Silva, e ele chegava, sempre o anelzinho, o chapéu dele tirava e beijava a mão, né? Então, um sinal de respeito aos mais velhos. Eu procurava sempre as pessoas mais antigas beijavam. Quantas inúmeras vezes eu encontrei o Drauzio e beijei na mão, respeito, né? Como se fosse pedir a benção, aquelas pessoas que abriram o caminho para o samba estar enfrentando, eles enfrentaram discriminação, preconceito de uma outra forma. E a figura do Drauzio é um personagem assim, marcante em Santos, né? Por tudo que fez, pelo tudo que a escola de samba, o Império de Samba fez. Ela foi uma escola que marcou época, né? Marcou gerações, até hoje você vê inúmeros imperianos, né? Então, o mais importante é você procurar transmitir isso. Eu acho que assim, a nossa cultura já vem de longe,
onde vamos aí falar os negros africanos, né, as suas comunidades, né, as suas tribos, né, podemos dizer assim, a cultura deles era passada de pai para filho. Verbal. Pai pra filho. Verbal. À noite, Oral. você estava Oral. sentava e ia passava. E nós, as coisas estavam se perdendo no tempo, porque nós estamos, aquela geração anterior à nossa, já estão indo embora. Nós, daqui a pouco, estamos indo. E não está acontecendo essa troca, nós não estamos passando esse legado. Esse legado que a gente aprendeu, esse contato, a gente não está passando. E o que está acontecendo? Muitas pessoas, por incrível que pareça, né, essa nova geração, perguntava quem foi Drauzio da Cruz. Quem é a pessoa, que nem o personagem, essa personalidade que deu nome à Passarela do Samba. Né? E encontrava as filhas dele, né? A gente via assim, pô, caramba, está caindo no esquecimento, as pessoas estão caindo no esquecimento, né? Quem foi? Então eu acho que eu priorizei essa obra, porque eu achava importante, até mesmo porque meu pai escreveu muita coisa sobre a X9, né? Se meu pai não tivesse escrito algumas coisas, a X9 também não tinha história. É o que ia acontecer com a Império do Samba. Sem dúvida. Ia embora, ia acabar, ninguém ia saber quem foi, por que porque surgiu, ia desaparecer. E eu não sou imperiano. Eu acho que aqui quem está falando é o sambista. Então eu achei que a figura do Drauzio era muito importante para cair no esquecimento. A Império do Samba é uma grande escola que não podia cair no esquecimento. Então eu priorizei o Drauzio na frente do meu pai para que essa história aqui fosse contada. Então eu coloquei no Fundo de Assistência à Cultura e foi aprovado também e graças a Deus eu publiquei o livro. Quem não conheceu o Drauzio, que você está contando a história, fica sabendo que essa mão que você beijava tomando a bênção era a mão que acariciava com muito carinho e te batia pesadamente. Porque o negão, ele tinha os dois lados, né? Passava a mão na cabecinha do neguinho que estava aprendendo ali a sambar, a varinha batia no joelho, né? E a mão pesada também quando precisava. Tem, né? Tantas histórias, né? Quando eu estava escrevendo o livro, a gente colheu alguns depoimentos, teve muitas pessoas que a gente foi atrás, conversar, e assim a gente tem várias histórias. Não dá para entrar em muitos detalhes em determinadas situações, então a gente procurou, até mesmo porque o valor que foi dado não era um valor grande para fazer o livro, então eu já tive que cortar o livro, não pude deixar ele muito longo, então a gente se aprendeu, mas eu fiquei muito feliz com a obra, eu acho que eu consegui atingir o meu objetivo. Conseguiu, sim. Fiquei até muito feliz de ter recebido a sua ligação quando você acabou de ler o livro, você me ligou e falou assim, né, olha, eu não sou de ligar ou mesmo elogiar um trabalho, mas eu fiquei emocionado com o seu livro. Porque eu conheci o Drauzio, né? Eu também fui lançado no samba pelo Drauzio, Carnaval de 78. E eu me emocionei, eu li o livro num fôlego, eu não gosto de ler muito o livro todo dia, assim. Leio bastante, mas eu vou pegando, eu leio um capítulo. Teu livro eu li num final de semana. Comecei a ler e não parei enquanto não acabei. E a gente recebendo, até mesmo o Isildo me ligou, pô, peguei aqui. Minha esposa que conheceu o Drauzio, frequentava a Império junto comigo, moça ainda. Nós íamos lá, aliás, um respeito enorme, né? Lá, minha mulher era bonita, 30 anos e tal, sambão, aquelas coisas. Nunca houve ninguém que fizesse qualquer coisa que pudesse ser condenada. Né? E ela leu também e se emocionou. Agora me fala uma coisa, como é que está a compra, né? A procura, onde você tem lançado? Eu sei que você lançou, por exemplo, o Mestre Sá do Porta-Bandeira, você lançou, que eu fui até lá, em várias escolas, inclusive na União Imperial, onde eu comprei o seu livro. E o Imperador do Samba você lançou no Teatro Guarani. Mas fora isso, você continua promovendo o livro, você anuncia onde tem, quem quiser, como é que faz para comprar? Então, dentro do projeto Faculte, né, do Fundo de Assistência à Cultura de Santos, a gente tem um projeto de desenvolver esse projeto cultural em algumas comunidades e regiões de Santos.
assim como no de Mestre Sala e Porta-Bandeira, o livro do Drauzio, ele foi lançado no centro, né, que foi no Teatro Guarani. Aí depois fui fazer na União Imperial, que a gente abrangia ali o Marapé, aquela região. Fui na X9 também, como ali eu pegava uma Cuca, outra região. O Nunes do Morro, a gente subiu lá, né, a colina, fez o lançamento lá, e a região da Zona Noroeste, através da Mãos Entrelaçadas. Então aí a gente procurou atingir mais ou menos todas as regiões, e como o livro se não está sendo vendido em livraria, né, particularmente comigo, né, no contato comigo. Muitas pessoas até hoje entram em contato comigo pelo Facebook, né, e eu às vezes pego meu contato, e eu até hoje converso com o pessoal de São Paulo, né, vem conversar comigo, pede. Né. Esse aqui a gente fez o lançamento em São Paulo, e a gente teve um convite para fazer um lançamento no Rio, mas a gente acabou a pandemia e não deu para a gente fazer. A ideia seria fazer o lançamento do livro do Drauzio em São Paulo, porque tem o Vai Vai, né, que é afiliado do Império, Mocidade, que é afiliado do Império. Então, tem pessoal ainda antigo que chegou a conhecer o Drauzio. Mas até fechando aqui em relação a esse assunto que você falou, é muito importante a gente ter esse feedback, né, das pessoas que lêem, para que você tenha uma noção se você foi no caminho certo ou não, se você conseguiu atingir as pessoas, se está de uma forma, né, assim, fácil. Eu acho que eu não sou escritor, mas a gente acabou fazendo isso daí, então é uma forma de uma leitura até fácil, né? Como se fosse um bate-papo, uma conversa. Seu livro é muito agradável. Você não é escritor de formação, mas você faz parte do seu talento. Você escreve muito bem, é uma leitura agradável. Você começa a ler e se emociona com as histórias, algumas, né? O Drauzio era uma figura que emocionava a gente até de um lado ou do outro, mas emocionava. Ninguém ficava impassível. Ele não deixava ninguém parar. Né? Ele era polêmico, né? Uma figura emblemática. Sim. Mas é uma figura marcante, né? Tinha os dois lados, né? Defendia a sua escola como nunca. Então, quer dizer, eu falo então, a gente estava falando justamente isso, das coisas se perdendo no tempo, né? Que está acontecendo aí com as tradições, as nossas raízes. E a gente estava falando, né? O meu pai pôde escrever alguma coisa aí da X9, mas dá um exemplo. Por exemplo, a Escola de Samba Brasil tem uma história riquíssima, mas se você for procurar, não tem nada escrito. A não ser jornais de época e tal. Então são 3 escolas que foram marcantes. Isso aí na década de 60, já começaram no outrora, né, 50, e a gente está deixando isso se perder no tempo. Então acho que essas pessoas, né, que gostam do samba, né, a gente tem que se preocupar um pouquinho com essa parte literária, a parte cultural. O legado. Porque é o legado para que isso não se perca, né? Então eu entrei nesse caminho justamente isso. Eu estou afastado, não estou mais destinando, né? Aqui tem um convite aí da X9, aqui tem um convite de outra premiação, mas a gente não está destinando mais. A gente atua de outra maneira, claro. Sambista, né? Então eu acho que a minha contribuição foi o legado como mestre sala, e agora a minha contribuição com esses livros aí. Vamos ver se a gente consegue fazer do Marechal. Legal. Deixa eu voltar um pouco ao assunto. Você falou que houve uma época em que o samba era amador, só amor, né? Enfim, não existia nenhum benefício financeiro para o sambista, né? E depois ele se profissionalizou. Eu penso assim que Santos, quando teve aquele hiato nos anos 2000 e pouco, né? Que ficou 5, 6 anos sem 2001 carnaval. A 2005. Eu tenho uma visão, não sei se você e o Arione concordam, que isso serviu para levantar muito o carnaval de São Paulo.
porque eles não tinham a qualidade que nós tínhamos de cantores, samba-enredo, pessoal de barracão, pessoal de carro alegórico, mestre de harmonia, mestre de bateria. E esse pessoal, quando ocorreu aquela parada em Santos, o nosso pessoal foi todo para São Paulo e foi contratado, foi ganhar dinheiro lá em São Paulo, né? E eu acho que esse profissionalismo das pessoas formadas em Santos foi que catapultou o Carnaval de São Paulo, com o dinheiro que tem em São Paulo, né, e com o expertise do pessoal de Santos, né? Eu acho que hoje o Carnaval de São Paulo é o segundo do Brasil em termos de desfile de escola de samba. Você concorda com isso, que o pessoal de Santos teve muita qualidade, muita influência nesse crescimento do Carnaval da cidade de São Paulo? É assim, o São Paulo, por ser uma metrópole, ela era um gigante adormecido, né? Tanto que aí já na década de 50, a X9 foi campeã estadual lá, e depois no 54, a Brasil ganhou lá também. E o Drauzio foi baliza do quarto centenário. Então já desde 50, as escolas aqui em Santos já tinham escolas de samba fortes, né? Tanto que São Paulo lá era mais cordão, né? As escolas é cordão. Então existia lá, já avançando para a década de 60, existiam 3 escolas de samba que eram fortes, né? Chamava até o Trio de Ferro, né? Que era o Seu Calão, que era o Peruche, né? A tia Eunice, que era do Lava Pés, e a Seu Calão e o Seu Nenê. Então eram as 3 escolas que eram fortes, né? Entre aspas. O Tobias já não é dessa época também? O Tobias Já vai era cordão. Se tornou escola só de 70, acho que 73 para cá. 70 para cá. E eu falo por quê? Teve os primeiros simpósios do samba em 1966, né? Aqui em Santos, e ainda as escolas de samba adotavam o estandarte como símbolo máximo, né? Então, todas as escolas que tinha escola de Campinas, Ribeirão Preto, aí a Baixada Santista também, Rio de Janeiro, São Paulo se fazia representar por essas 3 escolas. Então foi abolido o estandarte e assumiu o símbolo máximo de uma escola de samba, a sua bandeira. Aí começou de uma forma oficial o casal de mensagens porta-bandeira. E logo em seguida já surgiu o primeiro campeonato estadual de escola de samba. Foi a X9 campeã, né? Não, em Santos. Em Santos foi a Império. Né? Aí a X9, a Império já saiu tetracampeão. Então o que aconteceu? Isso já foi aí do meados da década de 60 para 70, o início da grandiosidade do Império do Samba, né? Então as escolas de São Paulo, elas começaram a se organizar porque as escolas de samba estavam dominando, né? E depois teve um outro campeonato em São Paulo que a X9 ganhou lá, né? Então, e às vezes nessa situação, as escolas de São Paulo, que era um gigante adormecido, e é uma metrópole. E Santos sempre, queira, Santos é uma província, né? E o que aconteceu? Já na década de 70, São Paulo já começou a expandir. Aí eles frearam, né, o campeonato, né, estadual, né? Aí acho que chegou a ter um lá, eles também ganharam, mas aí já começou o crescimento de São Paulo, porque eles começaram a tomar noção do que é uma escola de samba, né? Então o crescimento já começou em 70, 80, eles já estavam bem, porque Santos não tinha mais para onde ir, só tinha o que aconteceu, Santos começou até a regredir, né? Porque você não tem como você buscar investidores, patrocinadores, você não tinha estrutura, você não tinha investimento, aonde a gente não tinha sambódromo, né? Quem é uma empresa que vai querer colocar o seu nome, ligar? São Paulo não, São Paulo você já tinha toda uma estrutura, né? Com 2 entidades que comandam o Carnaval de São Paulo, né? Então São Paulo já estava crescendo. Claro que você falou que o ano 2000, mas São Paulo já, para 80, já estava um carnaval maravilhoso, 90, carnaval. 2000,
com toda certeza, Santos, né, sempre teve talento, né? Isso Exportou, né? sempre, em todas, né? Mas sala, porta-bandeira, Mestre mais bateria, compositores, né? Então, antes disso, já teve vários compositores em 2000 de Santos que ganharam em São Paulo, até mesmo no Rio, né? De frente, né? Eu acho que o primeiro que ganhou no Rio foi o Bicalho. Isso, então. Que era meu companheiro de aula em 78. Exatamente. Depois a Império morreu e tal, ele foi inclusive com o Buru. O samba era junto com o Buru, que era dono do samba, da Casa Serrano. Então, mas é por isso que eu estou falando, já vem. Santos teve uma influência, já teve influência lá atrás, entendeu? Na década de 60 para 70. E eles, por si só, por ter essa organização, ele ter esse espaço, ele ser uma metrópole, só tinha a crescer, né? E Santos, infelizmente, não teve para onde crescer. Graças a Deus surgiu um sambódromo, né? Mas em questão de estrutura Mas está sendo contestado já, né? O pessoal tem que crescer mais, né? Hoje as escolas de samba, você não vai falar isso de São Paulo, no Rio, hoje as escolas de samba, ela tem que pegar o boné, pegar o chapéu e ficar dependendo da subvenção, né? Então fica, às vezes, pedindo ajuda, né? A comunidade. Então, quer dizer, esse ano, né, acho que, se não me falha a memória, tem alguns dirigentes aqui, acho que saiu 10 dias antes a verba do carnaval. Como é que você faz? Aí o que, se não me engano, acho que foi 80 mil, não sei. O valor é 160. 160? Nem dá pra fazer um carnaval? Não dá. Profissionalmente falando, não tem. Aí, claro que a subvenção de São Paulo é outra, mas se eles tiverem que fazer um carnaval sem subvenção, eles fazem, eles têm poder para isso. As escolas de samba, antigamente, na própria o Império do Samba, a Pote X9, fazer os sambões, eles tinham como arrecadar. Embora era uma época que também o dinheiro, né, desaparecia, né? Mas eles tinham da onde tirar. Por isso que algumas escolas morreram. Entendeu? Então, porque eu falo, questão do profissional. Hoje as escolas de samba têm condições de trabalhar com a comunidade, têm condições de fazer alguns shows, tudinho, mas ainda não é precário. Então ainda fica... E a estrutura, Jadir, a estrutura que hoje existe no Sambódromo de Santos, que está sendo já começando a sofrer críticas, alguns moradores em volta ali já estão criticando e tal. Como é que você vê? Para onde que Santos pode expandir? Vai continuar ali? Ou você tem alguma ideia, como um sambista experiente, de onde se poderia fazer alguma coisa como no Rio de Janeiro, né? Ter barracões na infraestrutura do sambódromo, que as escolas pudessem trabalhar o ano inteiro, pudessem, né, montar os seus carros alegóricos, fazer suas promoções? Em cima disso daí, a gente fala, eu sou muito realista com isso, eu não vejo muito futuro não para Santos. Porque a gente tinha que estar ligado com a parte cultural, o samba ligado à parte cultural. E a própria cultura tentar conseguir projetos e meio para a gente fazer isso. Eu não vejo, eu não sou dirigente, nem gosto de ir na parte de política. Eu vejo, se a gente tirar o carnaval, para mim, eu só vejo sinceridade, eu vejo aí só declínio. Infelizmente, quem acompanhou um carnaval, a gente torce para o carnaval santista chegar, né? Mas se não tiver um projeto, uma estrutura cultural, abraçar isso, por exemplo, há um tempo atrás, eu estive aí com o parceiro Priscila, a gente esteve no Rio de Janeiro, e a gente foi visitar lá o Museu do Samba, era isso? Nossa, é um espetáculo. Você entra, quando tem esse projeto aqui de criar uma sala, um museu do samba que ia acontecer, então lá as empresas, elas patrocinam, você entra filme, o cara sambando aqui, entendeu? Olha aqui, imagem, e você entra ali, um pavilhão aí isso é turismo. Você vai hoje nos armazéns que tem lá, tu vai ver a escola, né, a cidade do samba, é turismo. Entendeu? Então hoje você não vê aí as empresas ligadas à cultura nem ligadas ao samba. Então se não houver uma junção, já era.
a gente não vê, eu não vejo perspectiva. São Paulo, quando você fala em projetos, você quer escrever um livro, lá eles te dão apoio, né, entendeu? No Rio, pô, você vê hoje aí os escritores de São Paulo, Rio, tudo jovens, mestrado, doutorado para escrever livro, né, e vende. Hoje, vamos entrar, eu fiz esse lançamento do livro do Drauzio. Eu falei, pô, deve ser um sucesso, todo mundo sabe quem é o Drauzio, vai querer saber quem é. Eu tinha assim, na minha cabeça, eu vou fazer um lançamento, vai ser um livro, e eu vou ter, acho que uns 70% de sambistas das outras escolas e 30%, 20% do Império lá. Você estava presente lá, a Arione estava presente lá. A gente viu 80%, 90%, se não mais, integrantes do Império, 10% de escola de samba. Fizemos um lançamento do livro do Drauzio. Desculpe, não entendi. 90% de frequentadores era do Império, 10% do samba. Quantos presidentes de escola de samba tu viu lá? Quantos dirigentes? Quantos cidadãos samba? Livro do Drauzio. A comunidade mesmo do samba. A comunidade do samba não prestigia. Você vai com um livro numa escola de samba, o pessoal, para você aprender, o pessoal olha, pô, legal. É para vender? Bacana. Como é a cultura? O pessoal não quer saber de cultura. Pô, como é que eu faço um lançamento do Drauzio? Está de prova aqui. A maioria lá era o Império? Imperiano. Cadê os dirigentes? Cadê os caras que batem no peito e falam que é sambista? Começa pelo sambista. A própria reverência do sambista deixa a desejar, né? Começa pelo sambista. A gente fala que o brasileiro não tem memória, o sambista também não tem memória. Né? E deveria ter, porque é uma cultura, né? Jadir, o bate-papo está gostoso. Nós temos assunto para uns 10 programas, né? Porque a gente sabe que o samba é uma paixão, além de tudo, apesar de não envolver dinheiro, porque nós somos amadores, né? Mas é uma paixão eterna, né? A tua veia sambística vai estar retratada sempre no que você vai escrever, e pelo jeito você não vai parar, porque tem material, tem matéria-prima para muita coisa. Não, já está fazendo um livro do pai dele. Ele falou aqui da Brasil, vamos levar da tia Lidioneta, da tia Euclide, então tem histórias fantásticas. Primeiro que o canal Samba Brasil quer agradecer a tua gentileza de ter vindo participar do programa, né? E principalmente inaugurando o nosso novo componente, que é o Geraldo Perotti, que está se incorporando ao nosso projeto, e a gente não vai deixar que essa memória se esgote, né, Geraldo? Não. Nossa o Jadir tem muito a contribuir, né? Como já contribuiu, ele agora vai continuar dando sequência justamente no Estado-Maior do Samba, dando sequência ao trabalho do pai dele. É o nosso novo cerimonialista, além de ser agora a nossa referência como parte viva da cultura. Com certeza ele vai ainda publicar muitos livros, vai publicar o do pai dele, vai falar da Brasil, que eu já senti, quando ele falou, por exemplo, a Brasil não tem nada. Né? Eu já percebi que foi um spoiler. Falta, né? Falta. Agora só queria, antes de desligar, antes de terminar, eu queria mostrar só uma coisinha. E muita gente que está assistindo a gente não sabe. O Jadir é grande chargista. Vocês sabiam disso? É mais um talento. Ele é multifacetado, veja só. Sambista, compositor, professor, escritor. Olha aí, e fez meu. Isso aqui é cópia de um quadro que eu tenho na minha empresa. Lá, todo dia eu olho para isso. Jadir, a gente deixa. Vou fazer. Ele fez de alguns aí, esqueceu do de ti. Não, vou fazer. Jadir, aí os microfones para a nossa despedida, para o nosso novo encontro, e que isso aqui seja o início de dos futuros reportagens que a gente venha fazer. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço, fico muito feliz, primeiro porque eu estou no meio da mesa. E a gente fica satisfeito em conversar, bater o papo, né, e poder falar um pouquinho da minha pessoa. E ainda mais poder divulgar um pouquinho o livro aí do Mestre Sá Porta-Bandeira e esse último aí do Imperador do Samba, Drauzio da Cruz. Só tenho a agradecer, quando precisar da minha pessoa, a gente está... Sempre. Geraldo. Bom, eu queria mais uma vez agradecer a você, Arione e ao Isildo, por essa oportunidade. Espero não ter decepcionado. E quero dizer que para mim é uma honra não só participar desse programa pela primeira vez, mas iniciar a minha participação entrevistando você, Jadir, que é uma pessoa que eu admiro, sempre admirei. Teu pai nem falar, né? Teu pai como cronista carnavalesco, lá de Batucada, no Cidade Santa, no Diário. Né? Então, para mim, foi uma honra muito grande, uma satisfação muito grande. E a gente percebe que Arione e Isildo têm que conseguir mais espaço para o programa,
porque só você daria umas 3 horas de conversa. Não, a gente está comentando a parte cultural não ser esquecida, isso que eles estão fazendo é importante. Porque uma vez eu tive que estar conversando com o Isildo de editar algumas reportagens, fazer alguma coisa, porque muitas pessoas que talvez aqui daqui a pouco vão embora, e vocês têm esse material. E isso é bacana, porque isso é um registro. E essa conversa, com toda certeza, amanhã isso aqui vai servir e ficar como legado. Legal. Parabéns para você. Obrigado, Jardim. Legal. Canal Samba Brasil, diretamente da gentileza do Bistrô Santista. Canal Samba Brasil, o canal do sambista. 24 horas no ar.